surgiu de uma maneira muito espontânea, mas é verdade que não poderia ter tomado a proporção que tomou se não fossem movimentos organizados que ajudassem a nossa nação a seguir os rumos certos para as manifestações pacíficas. Mas preste atenção, não é apenas o nosso país que tem experimentado os benefícios da mobilização, das manifestações de rua. Quando você olha para a história mundial, muitos países foram mobilizados por esses movimentos. Muitos países tiveram transformações significativas, como o nosso país está experimentando, por movimentos que surgiram nas ruas. Às vezes protagonizados por pessoas específicas, às vezes não. Olhe para o próprio Estados Unidos. Há algumas semanas atrás, o mundo todo parou para se lembrar a história de um homem chamado Martin Luther King, que foi a pessoa que se levantou ali nos Estados Unidos, um pastor, que usou o púlpito da sua igreja para direcionar a nação americana contra o racismo. Foi por causa da vida de Martin Luther King que hoje os Estados Unidos podem olhar para trás e celebrar na sua história a oportunidade de ver um homem negro se tornar presidente da República. Não apenas os Estados Unidos, mas você pode olhar para a Inglaterra. A abolição dos escravos surgiu através de um homem. Você olha para a Índia e você vê a revolução sem armas, a revolução pacífica, que foi coordenada por um homem chamado Mahatma Gandhi. Irmãos, vários países no mundo, você olha para a África do Sul e você vê um homem chamado Nelson Mandela, que se levantou contra o apartheid, e hoje então esse país experimenta de uma graça nessa área, exatamente por causa de uma revolução livre, que começou a partir de um homem. Muitos países, muitas nações, ainda hoje colhem benefícios de movimentos que surgiram espontaneamente, ou que foram direcionados por alguém, e trouxeram transformações sociais, políticas, para uma nação. O interessante, queridos, é perceber que o cristianismo também é um movimento que tem se alastrado por todo o mundo, trazendo mudanças por onde quer que ele passa, amém? É impossível não perceber, na história mundial, que por onde a fé cristã passa, ela transforma a realidade do local aonde ela chega. Países como os Estados Unidos, a Inglaterra e tantos outros, até mesmo o nosso país, tem experimentado de transformações significativas, exatamente por causa do avanço da fé cristã, por causa do avanço do cristianismo. Mas diferentes de outros movimentos, a fé cristã não leva o seu protagonismo, o seu avanço. A fé cristã não pode se dizer que é um movimento que é respaldado por uma pessoa. O cristianismo não avança levando o nome de uma pessoa. Não existe um homem que seja responsável pelo avanço da fé cristã. O cristianismo não é um movimento, irmãos, que foi protagonizado pela família do próprio Jesus Cristo. Não é a família de Jesus que é responsável na história como protagonista para o avanço do cristianismo. Não é diferente de outros movimentos na história, que os pais deixam legado para os seus filhos, e os filhos então dão continuidade. O cristianismo não é protagonizado pela família do próprio Jesus. Não são os irmãos de Jesus que dão continuidade à sua obra. Não é a mãe de Jesus que dá continuidade ao seu ministério. Aliás, é interessante perceber que os irmãos de Jesus, durante o seu ministério terreno, nem acreditavam nele. O texto bíblico deixa muito claro para mim e para você, que havia uma incredulidade muito grande da parte dos irmãos de Jesus, quanto à sua pessoa.
Aliás, não apenas os irmãos, mas a família de Jesus em certo momento tentou se posicionar contra ele no avanço do seu ministério. O texto diz que Jesus estava numa casa pregando e de repente algumas pessoas o incomodaram dizendo: olha, seus irmãos, seu pai e a sua mãe estão lá fora e eles estão te chamando. E Jesus volta e diz: meu pai? Minha mãe? Meus irmãos? Não, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Esses são meu pai, minha mãe e meus irmãos. O movimento de Cristo não é protagonizado pela família de Jesus. É verdade que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, Paulo vai dizer que após a ressurreição de Jesus, o próprio Cristo prega aos seus irmãos. E um dos irmãos de Jesus, chamado Tiago, após a sua conversão, acaba até mesmo se tornando pastor da igreja em Jerusalém, e é martirizado por causa disso. Mas perceba, querido, não é a família de Jesus que é responsável pelo avanço da fé cristã. Nós não podemos olhar para a história da igreja e dizer: se o cristianismo chegou até aqui, é por causa dos irmãos e da mãe de Jesus. Não, o cristianismo não é um movimento familiar, protagonizado por uma família. O cristianismo também não é um movimento de um grupo reduzido de homens. O cristianismo também não é protagonizado na história. Sua continuidade não pode ser atribuída apenas a um grupo seleto de homens que nós conhecemos como apóstolos. Não apenas esses 12 homens foram responsáveis pelo avanço da fé cristã, porque fica muito claro para nós no livro de Atos, irmãos, que esses 12 homens tiveram o seu ministério descrito aqui em Atos até um determinado momento, mas o avanço da fé cristã até Roma e aos confins da terra não acontece por parte dos apóstolos, acontece por um homem chamado Paulo. O livro de Atos descreve até o capítulo de número 10 o ministério dos apóstolos de Cristo, aqueles 12 homens. Mas após o capítulo 10, o protagonista da história, parece que o meio pelo qual o Espírito decide soprar a palavra de Cristo para os 4 cantos do mundo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, é um homem chamado Paulo, que aliás nem estava no círculo apostólico, ele era um perseguidor da igreja, alguém que não estava de acordo com a fé, pelo contrário, se colocava em contraponto à fé cristã. O cristianismo não é movido por uma família, o cristianismo não é movido por um grupo seleto de homens, o cristianismo nem é movido por determinado tipo de sexo, nem homens e nem mulheres, não é movido por um movimento feminino e nem é movido por um movimento masculino, irmãos. O que esse texto deixa muito claro para mim e para você é que o cristianismo é um movimento não de homens, o cristianismo é um movimento do Espírito Santo. O cristianismo não é protagonizado por uma pessoa, não é protagonizado por Paulo, não é protagonizado por Pedro, não é protagonizado por Maria, não é protagonizado pelos irmãos de Jesus. O cristianismo é protagonizado pelo Espírito Santo de Deus. A responsabilidade do avanço da fé cristã não é do ciclano, não é do beltrano, não é do fulano. A responsabilidade do avanço da fé cristã é do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que é o protagonista dessa história. Os atos não são os atos do Pedro, não são os atos do Paulo, não são os atos dos apóstolos, são os atos do Espírito Santo. São os atos do Espírito de Deus. Aleluia. E fica muito claro perceber isso. Esse livro não é uma biografia de um homem, irmãos, não é uma biografia de uma pessoa. A história de Pedro fica incompleta, a história de Paulo fica incompleta. Você, após esse capítulo, nem sabe o que aconteceu com os irmãos de Jesus e nem com a mãe de Jesus, porque o texto não está se propondo a contar para nós a história de um homem, a história de uma pessoa,
O texto está se propondo a contar para nós a história do Espírito Santo, a maneira como o Espírito está na história, usando homens e mulheres em tempos e locais distintos, a fim de levar a sua obra até os confins da terra. E por que isso é importante? Muito simples. Primeiro, porque isso nos leva a pensar que não é o nosso nome que tem que aparecer. Não é o nosso nome que tem que se tornar evidente. Não é o nome de ninguém. A intenção do Espírito não é exaltar o nome de uma pessoa. Não é tornar evidente o nome do fulano conhecido. Irmãos, a intenção do Espírito é tornar um outro nome conhecido, o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus. E às vezes a gente fica chateado, né? Que o nosso nome não está aparecendo. Ah, mas o meu nome não está aparecendo. Mas meu irmão, o seu nome não tem que aparecer, porque não é sobre a sua história, é sobre a história do Espírito Santo. Escute aqui, querido, se fosse a minha biografia, se fosse a sua biografia, o nosso nome deveria aparecer, mas você precisa entender uma coisa: não é a minha biografia, não é a sua biografia, é a biografia do Espírito Santo, é a maneira como Ele está agindo na história, em todo e qualquer lugar, a fim de levar os homens a exaltarem apenas um nome, o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, é isso, querido, é isso. O movimento de Cristo, o movimento do Espírito é diferente, irmãos. Não existe uma pessoa. E fica muito claro para nós isso quando a gente olha para a história dos avivamentos. Olhe para o avivamento moraviano. Me fala o nome de um dos morávios que você conhece. Um daqueles pastores que passou, juntamente com outros, mais de 100 anos orando, talvez um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Fale o nome de um deles. Você não sabe, sabe por que não? Porque isso não importa. O que importa não é quem estava lá, é o que o Espírito Santo fez através desses homens. É isso que importa, queridos. Talvez, meu irmão, muitos de nós aqui nem teremos o conhecimento do que Deus vai fazer após esse momento aqui, mas isso não importa, meu irmão, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Espírito Santo, é sobre o que Ele é capaz de fazer através de mim e através de você. É por isso que o texto diz para mim e diz para você, que a única coisa que nós podemos fazer, se entendemos que a obra é do Espírito, é o que, irmãos? Nós só podemos fazer uma coisa, nós só podemos orar. O texto bíblico diz que essas pessoas se dedicaram a apenas uma única coisa. Eles se dedicaram à oração. Porque esses irmãos entenderam que não era eles, não era a sua força, não era a sua capacidade, mas a obra do Espírito. Esses caras pararam tudo para orar. Se nós queremos viver os atos do Espírito Santo, o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos orar. Agora perceba, querido, o texto não é claro sobre o que eles oravam, como eles oravam. O texto não diz assim, e eles oravam os salmos, ou eles oravam, o Pai Nosso, ou o texto diz, eles oravam de manhã, depois oravam de tarde e de noite. Não, o texto não diz isso. Sabe por quê? Porque oração não é uma regra, oração é sede de Deus. Oração não é um método a ser seguido. Porque se o texto falasse assim, eles oravam de manhã, de tarde e de noite, a gente ia tentar fazer da mesma forma como eles fizeram, esperando receber o mesmo resultado que eles receberam. Mas preste atenção, oração não é método, oração é fome, oração é desejo. Sabe de uma coisa, eu não sei se você vai orar 10 minutos ou 1 hora,
Eu não sei se você vai orar o Salmo ou se você vai orar o Pai Nosso, se você vai orar de pé ou se você vai orar sentado, se você vai orar de madrugada ou se você vai orar na hora do meio-dia. Eu não sei, eu sei de uma coisa: se nós queremos ver os atos do Espírito nesse lugar, nós precisamos orar. Nós precisamos orar, querido. Nós precisamos orar muito, a fim de ver a graça de Deus fluindo nesse lugar, a fim de ver o Espírito Santo movendo nesse lugar, o Espírito da graça movendo nesse lugar. Nós estamos aqui para vivermos esses atos, os atos do Espírito Santo. Não é uma família, não são 12 homens, não. São os atos do Espírito. E Ele faz com que Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. O que é que nós precisamos? Simples, nós só precisamos orar. Orar muito. Orar para expressar o quanto nós temos fome de Deus, o quanto nós estamos desejosos da sua presença. Amém, queridos? É isso. Eu acho que é exatamente isso que estava acontecendo aqui agora. Por que a pessoa não vai embora e fique simples? Porque as pessoas têm fome de Deus, fome demais do Espírito Santo, amém? Fome demais. Nós precisamos orar, irmãos, até que a glória de Deus nos encha, e tudo que as pessoas possam dizer não, é o Espírito de Deus que está fazendo. Nós precisamos orar tanto até que a glória de Deus nos encha, e o nome de qualquer pessoa simplesmente desapareça, para que fique evidente que a obra que está acontecendo não é resultado do fulano, do beltrano, do ciclano, é resultado de um ato do mover do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? É isso que nós precisamos. Fique de pé no seu lugar, por favor. Os diáconos vão receber os elementos da ceia. E talvez, gente, nós não tenhamos ceia para todo mundo, porque nós não temos normalmente essa quantia no culto Cristo Vivo. Acho que nós temos bem mais gente aqui do que normalmente nós temos aqui aos domingos. Mas se não tiver ceia para todo mundo, vai ser muito simples. Você vai dividir a ceia com o irmão do seu lado, amém? Você vai pegar a metade do pão e vai dar para ele, e você vai ficar com a outra metade, amém? Você vai tomar metade do cálice e vai dar a outra metade para ele, amém, queridos? Muito simples, simples assim, amém? Glória a Deus. À medida que os diáconos distribuem os elementos da ceia, você vai se assentar para que a gente saiba aonde eles já chegaram, amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Todos receberam o pão e o cálice? Alguém ficou sem receber? Existe alguém que não recebeu? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e que antes de nós tomarmos a ceia do Senhor, nós nos lembrássemos o real sentido do porquê nós vamos fazer isso. Eu queria que você se lembrasse que a ceia do Senhor
tem a ver com a sua entrega naquela cruz, para que nós fôssemos reconciliados com Deus o Pai, mas também para que fôssemos reconciliados uns com os outros. Não apenas para que fôssemos reconciliados com Deus, mas para que fôssemos reconciliados uns com os outros. E se nessa noite, querido, você toma o pão e o cálice nas suas mãos, mas você guarda indiferença, amargura, você guarda a raiva de alguém, antes de tomar a ceia do Senhor, peça perdão. Jesus disse que nós receberíamos perdão na mesma medida em que estivéssemos decididos a perdoar. E se existe algum outro motivo no seu coração para participar desse momento, se não esse, o de se lembrar do sacrifício do Senhor, renove a sua mente. Paulo diz que aquele que come do corpo sem discernir o corpo, ele peca contra o corpo. Senhor, nessa noite, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. E queremos trazer à memória, Senhor, o real sentido do porquê, Deus, tomamos esse pão e cálice nas mãos. Nesse momento que iremos comer do corpo do teu filho e beber do seu sangue, em memória. Pai, a tua palavra diz que aquele que de Jesus Cristo se alimenta, por ele viverá. Queremos comer de Jesus para que possamos viver para a glória dele. Queremos trazer à memória o seu sacrifício e celebrarmos a sua volta, o retorno do teu filho, ó Pai, para a glória do teu poderoso nome. Faça isso, Deus. Apruma, Senhor, o nosso pensamento, o nosso coração em ti. E se há entre nós, ó Deus, alguém, ó Pai, que carrega falta de perdão, Senhor, e ele toma do pão e do cálice nas mãos, que o teu perdão e a tua misericórdia venham sobre ele, na medida em que ele decide obedecer a tua palavra e estender perdão e misericórdia àquele que o ofendeu, Senhor. Faça isso, Deus, nós te pedimos em o nome de Jesus, amém. Todos juntos, irmãos, vamos comer do pão e vamos beber do cálice, amém? Levante o seu cálice vazio. E ele está vazio porque Jesus se esvaziou para que você fosse cheio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Dê um abraço a quem está do seu lado. Vai na graça, vai na paz, vai viver a melhor semana da sua vida, amém? Glória a Deus.